Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz André Prado, eu sou instrutor de Promob, entre outros softwares 3D. E eu resolvi fazer esse primeiro tutorial de uma série de tutoriais que eu pretendo estar iniciando de como trabalhar com o Promob. Eu resolvi fazer essa aula em vídeo porque para você fazer uma apostila do Promob passo a passo, essa apostila é muito complicada de fazer porque o Promob ele é fácil de se trabalhar, mas é um pouco complexo para explicar em termos de apostila impressa, ok? Tanto é que a Promob ela disponibiliza uma apostila que na verdade é um manual de instruções de como utilizar o software, mas não como trabalhar com o software em si, fazendo o projeto, ok? Essa primeira aula eu vou dar uma passada mostrando como que é a interface do programa, quais as ferramentas que o programa nos oferece para fazer um projeto. Nas próximas aulas eu pretendo já iniciar a construção do ambiente e aí construir um projeto completo, ok? Vamos então iniciar esse primeiro tutorial falando dessa primeira interface que o Promob nos apresenta, que na verdade nada mais é do que uma propaganda da Promob. Se a gente olhar aqui do lado direito, existem umas imagens passando, de cada ponto que você clicar aqui você vai ser direcionado para o site deles, onde você pode conhecer a linha Promob que existe. Nós temos, na verdade, no mercado algumas linhas diferentes de Promob. Cada linha de Promob se referencia para um trabalho específico. Esse que a gente vai estar utilizando aqui é o Promob Plus. Ele é aberto totalmente para marceneiro, ou seja, todas as configurações de modulação você consegue editar, exceto alguns objetos que são objetos de marca, que são objetos desses parceiros que a Promob colocou aqui. Esses objetos não são editáveis. Haja visto que, vou dar um exemplo de uma geladeira, você não pode modificar a medida de uma geladeira, sendo que ela está no mercado com uma medida específica, ok? Isso para objetos de marcas. Para objetos genéricos do Promob, ok, a gente modifica as medidas a qualquer momento. Então aqui em cima nada mais é do que um link para poder ser direcionado ao site da Promob. Aqui embaixo vale da mesma forma, tá? A gente vai ser direcionado para o site. Essas imagens que ficam passando foram inseridas no software para efeito de ilustração. A gente pode configurar essas imagens e colocar nossas imagens, nossos renders posteriormente. Eu não vou aqui ficar passando isso agora, isso cabe a um outro tutorial rapidinho, tá? O que acontece em qualquer software 3D é que ele assusta no começo, quando a gente começa a trabalhar com ele, porque aparentemente são milhares de ferramentas e para quem está começando assusta um pouco. Na verdade, essas milhares de ferramentas, depois que você começa a utilizá-las, elas se reduzem bastante, porque na verdade o que o pessoal faz? Isso eu estou falando de Promob, de CAD, de SketchUp, de 3D Max, enfim, alguns softwares no mercado aí. O que o pessoal faz? Existem algumas ferramentas que eles colocam em pontos estratégicos do software para cada usuário utilizar da sua maneira. Eu vou dar uma explicação rápida do que eu estou falando. Por exemplo, em novo ambiente, para eu criar um novo ambiente, seja ele cozinha, dormitório, banheiro e aí vai, eu posso clicar aqui nesse ambiente, como eu posso também vir em arquivo, novo cliente, os mesmos direcionamentos que eu vou conseguir aqui embaixo, eu consigo aqui também, tá? Então, a princípio ele assusta, mas quando você começa a dominar o software, isso se torna simples. Ok, pessoal, retomando aqui, desculpem a parada aí que o celular estava tocando. Então, como eu estava dizendo, a maioria dos softwares de 3D eles têm ferramentas disponibilizadas em algumas áreas da área de trabalho para facilitar. Cada usuário vai utilizar da maneira que couber.
Tá? Se você colocar 3 usuários trabalhando um do lado do outro, cada um vai trabalhar da sua forma, e os locais de ferramentas não interferem na produção do projeto, ok? Então, aqui em cima a gente encontra uma barra de ferramenta com algumas informações que são praticamente as mesmas de um software do Windows, ou seja, você tem abrir, salvar como, fechar, e algumas ferramentas que já são do Promob, ok? Vale notar que o Promob, a cada ferramenta que você vai abrindo, ele vai te dando uma gama de outras opções de ferramentas, tá? Isso, para cada ferramenta ele se comporta de uma maneira diferente, ok? Então, por isso que aparentemente ele aparece como muita ferramenta. Então aqui em arquivo a gente tem as ferramentas básicas que eu já falei. Em projeto atual, se eu quiser incluir um novo projeto nesse ambiente que eu estou trabalhando, renomeá-lo, removê-lo. Documento atual, se ele tiver com um nome, eu posso trocar esse nome, eu posso removê-lo definitivamente. Adicionar um projeto, nada mais é do que abrir esse projeto, praticamente igual. Importar, a gente vai ter a seguinte situação: se eu tenho alguns módulos favoritos que a gente vai ver, ou materiais favoritos reservados em uma pasta, eu posso importar isso para minha cena. Margem na questão de orçamento, para poder importar as margens de lucro de um orçamento, e exportar a mesma forma, tá? O que acontece aqui é que esse importar e esse exportar, ele vai modificar à medida que a gente vai construindo o nosso ambiente. Ele vai abrindo outras ferramentas aqui, tá? Imprimir em PDF, imprimir em lote, ou seja, se eu tiver alguns arquivos para impressão, eu posso imprimir isso aí um atrás do outro. O que acontece é que esse imprimir do Promob, ele trabalha um pouquinho diferente do imprimir de um software do Windows. Ele não manda direto para a impressora, ele abre uma tela de configuração do nosso projeto, ou seja, para colocar cota, para colocar informações do nosso projeto. É uma outra área de trabalho na questão de preparação do projeto para a construção, ou seja, para finalização, tá? Em editar, novamente, a gente tem basicamente as mesmas informações que a gente acharia no Windows. E se construir armário aqui, honestamente, no Promob não funciona direito. Eu vou dar uma passada depois, mas eu acho que é uma ferramenta que colocaram que não tem muita sua função na construção de um projeto, porque ele não reconhece porta, por exemplo, numa parede. Então a gente vai ver isso aí para frente. Em exibir, nada mais é do que colocar algumas janelas no meu projeto para me auxiliar na construção, tá? Esse layout padrão aqui é fantástico. O Promob, eu não sei por que cargas d'água, às vezes ele perde a configuração padrão dele e aí some algumas ferramentinhas. Eu vejo bastante gente ficar desesperada e não conseguir achar essas ferramentas. Na verdade, basta vir aqui e colocar com layout padrão que todas as ferramentas vão voltar para a cena. O orçamento é justamente para poder editar preço, colocar preço no meu produto, tá? E aí tirar alguns orçamentos, colocar margem, mudar a unidade monetária, são algumas configurações que a gente vai ver. Ferramentas são algumas ferramentinhas de visualização, tá? Atualização do Promob, para o que eu estou usando aqui não cabe, porque na verdade eu não pago a licença. É um piratation, na verdade, tá? E ajuda, nada mais é do que você vai ser direcionado para o site do Promob. Esse ajuda do Promob funciona melhor do que o ajuda do Windows. Na verdade, se você paga a licença certinho, você é direcionado para lá e se abre um portal para poder tentar resolver seu problema, ok? Vamos iniciar aqui um projeto. A gente pode iniciar aqui de novo, a mesma ferramenta está aqui e ela está aqui. Vejam que não é tanta ferramenta assim, são ferramentas disponibilizadas em locais diferentes, ok? Da mesma forma que você vê um abrir aqui, você vai ver um abrir aqui, tá? Então vamos iniciar um novo projeto.
O que acontece aqui é o seguinte, eu não costumo trabalhar com dormitório, banheiro, escritório. Eu trabalho com cozinha, faço meu projeto e salvo com o nome que eu quiser. Porque na verdade aqui são só diferenciações para você visualizar o que está sendo construído aqui embaixo. Ó, tá? Se eu abrir um dormitório, vai ser construído, aqui embaixo vai aparecer como dormitório. Essa tela inicial aqui nada mais é do que isso que a gente está vendo. Se a gente estiver trabalhando no ambiente de trabalho e quiser ser direcionado para essa tela aqui, a gente clica aqui. Em dados do cliente, pessoal, é o seguinte. Aparece aqui, eu tinha uma marcenaria antigamente, a gente colocou esses nomes aqui. Isso aqui acaba não funcionando mais, mas serve para poder mostrar para vocês como é que funciona. A partir do primeiro projeto que eu fizer, que eu colocar o meu nome da empresa aqui, e salvar isso, todos os outros projetos já vão abrir com isso aqui preenchido, ok? Aqui não, aqui eu tenho que preencher um a um, porque na verdade é um cadastro do meu cliente. Então eu vou preenchendo esses dados. Se eu preencher isso aqui certinho, na hora da impressão, na hora de eu tirar o projeto para fabricação, isso aqui vai sair todo impresso na minha capa de produção, beleza? E aqui, esse ir para o projeto aqui, nada mais é do que clicar aqui. Eu clicando aqui, eu vou ser direcionado para a mesma tela, ok? Então vamos iniciar um novo projeto. Eu clico em cozinha, iniciei um projeto cozinha, na verdade, tá? E ele vai abrir essa tela para mim, ok? Essa tela é o seguinte: o Promob, ele sempre que o meu eu já configurei dessa forma, mas na verdade ele vem de outra forma. Ele vem com essa cara aqui, ó, sem as linhas de construção, tá? O que acontece? Isso aqui, conforme você vai construindo o seu ambiente, vai pesando na vista, porque você não consegue diferenciar onde está a sua linha de construção dos seus móveis. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou inserir um móvel na cena. O que acontece? Ele está todo branco. Imagine isso aqui todo com móvel branco, você vai ficar com a vista pesada. O que a gente muda? Na verdade, é colocar linhas para poder a gente visualizar melhor os vértices do nosso móvel, tá? Da nossa cena. Então, o que o Promob nos oferece para construção é isso aqui. Sempre vai vir com essa carinha. Aqui em cima, de novo, as mesmas ferramentas foram abertas. E aí, lógico, como eu já abri um projeto novo, eu tenho mais opções de trabalho, tá? Vejam que importar só existiam 3, agora existem mais. Imprimir foi aberto, porque eu tenho um trabalho sendo feito, eu preciso imprimi-lo. Exportar a mesma situação, tá? E aí alguns pormenores aqui. Nisso aqui, ó, novo cliente, eu vou abrir um novo projeto. Se eu clicar em novo documento, na verdade eu vou abrir um novo projeto dentro desse mesmo ambiente, desse mesmo cliente, ok? Aí aqui embaixo vai aparecer ambiente 3D 1, ambiente 3D 2, e eu posso ir renomeando ele à medida do que eu quiser, ok? E ele abre outras ferramentinhas para mim, estão vendo? Então, à medida que eu vou trabalhando, ele vai me abrindo ferramentas diferentes para eu trabalhar, tá? Honestamente, hoje em dia eu acostumei trabalhar com essa barrinha de ferramenta aqui embaixo. Não quer dizer que cada um não vai trabalhar da maneira que achar melhor, ok? Outra coisa que eu mudei no meu Promob, que é quando você instala ele vem com isso aqui travado. Fica isso aqui na cena para você. A mesma acontece com essa barra de ferramenta. O que acontece é que a minha área de trabalho fica menor. Eu me acostumei a trabalhar com a minha área de trabalho livre. Então eu destravo isso aqui, ó. Tem uma travinha aqui. Eu destravo, isso aqui esconde. À medida do que eu vou posicionando em cima, ela vai abrindo para mim, ok? Eu tiro o mouse de cima, ela fecha, tá? O que acontece? Aqui embaixo a gente tem algumas ferramentinhas que a gente já comentou, tá? A gente tem duas ferramentinhas aqui que é para inserir material na nossa cena, ou seja, eu tenho 10 módulos, eu tenho 10 copinhos na cena, eu quero pintar todos da mesma cor. Eu não preciso vir aqui e ficar inserindo material um a um. Eu posso inserir um material na cena e vir copiar o material para cada um deles.
Aqui a gente tem o cifrão, que é a configuração de orçamento nosso. Aqui a gente tem alguns ajustes, né, de construção, ou seja, eu construí o ambiente, eu quero ajustar piso, eu quero ajustar teto, eu quero construir uma escada, eu vou construindo. Aqui são as nossas ferramentinhas de construção. Para cada um deles eu tenho uma ferramenta de construção e uma ferramenta de edição. Tá? Isso funciona para construir parede, para construir geometria, eu tenho uma editar geometria. Vamos supor que o meu mouse quebrou, eu estou com um notebook. E como que eu vou trabalhar? Eu posso acionar todas as ferramentas de movimentação do meu mouse aqui nessa abinha. Eu tenho aqui do lado uma ferramenta para calcular a distância, ou seja, se eu quiser saber quanto tem essa parede, eu posso clicar nos vértices e ela vai me dar a medida da parede. Óbvio que a maneira mais fácil é clicar na parede e vir aqui embaixo e verificar a medida dessa parede. Mas essa ferramentinha funciona às vezes para a gente trabalhar. E outras ferramentas, ferramenta de camada. Na verdade, ferramenta de camada eu uso pouco, porque no Promob dificilmente eu vejo alguém trabalhando com ferramenta de camada. Uma ferramenta importante é configurar a dimensão dos seus móveis, né? Dimensões já pré-definidas para o seu móvel. Não quer dizer que na cena você não possa modificar essas dimensões, pode sim. Tá? A ferramenta vista dinâmica, nada mais é para a gente se posicionar dentro da cena. É bastante útil quando você de repente fica numa situação dessa aqui, ó, que você vai movimentar e fica com a cara para a parede, não sabe o que fazer, basta a gente vir aqui e posicionar na cena com vista dinâmica. Na verdade, o vista dinâmica ele serve para isso, serve para gravar a vista que você está. A gente vai ver para frente, serve para fazer um vídeo e gravar em AVI para apresentação, enfim, é bem útil essa ferramenta. Aí aqui a gente tem a vista ortogonal, a vista perspectiva. Nesse modo de visualização que o Promob abre, ele já abre com a vista perspectiva. Se eu quiser colocar com a vista ortogonal, eu coloco, mas aí a visualização fica meio estranha. Ela funciona bem para se verificar planta baixa. Eu posso tirar a perspectiva, ela fica em planta. Mas para isso também eu tenho a planta baixa aqui, ó, que me dá a mesma situação. Essas duas ferramentinhas aqui são para voltar a vista. Por exemplo, se eu estava nessa vista aqui, por algum motivo eu voltei aqui, se eu quiser voltar na vista anterior, basta eu avançar ou voltar para a minha vista, tá? Aqui a gente tem algumas ferramentinhas de visualização, planta, lateral esquerda, lateral direita e aí vai. Isso aqui são os modos de preenchimento da nossa cena. Normalmente eu costumo trabalhar com isso aqui ativado, as outras eu nem uso. Eu uso bastante também essa caixa de contorno. Se você está trabalhando com um notebook, que a placa de vídeo do Note ele é um pouquinho mais fraca que a de um PC normal, você chega muito próximo e não consegue pegar uma linha. O que acontece é que às vezes a gente lança a mão de colocar em caixa de contorno para poder pegar essa linha da forma mais fácil. Ok? E aqui embaixo a gente tem para trabalhar com estilo de apresentação, pode modificar alguns parâmetros aqui, ó. Eu não costumo trabalhar com isso, mas a gente vem para frente. E a gente tem também trabalhar com a tela cheia. Nada mais é do que ele vai apagar todas as ferramentas para mim e deixar com a tela cheia para a gente poder movimentar e trabalhar. É mais para título de apresentação, ok? Aqui a gente tem algumas configurações de iluminação da cena, onde a gente pode colocar alguns spots, algumas luzes na cena e modificá-las a partir de que a gente coloque uma iluminação. A gente pode modificar essa iluminação, ok? Aqui a gente tem a parte de render. Isso aqui eu estou mostrando o render up, que é um render com uma qualidade um pouco melhor do Promob, mas já vou adiantando que não chega nem aos pés de um V-Ray da vida. Na verdade, o intuito do Promob não é fazer renderização, o intuito do Promob é auxiliar na construção dos móveis, né? Então, se porventura quiserem uma renderização profissional, não dá para fazer com render up, tá? E de qualquer forma, esse render up ele é pago, você tem que pagar um valor extra para poder utilizá-lo. O Promob na verdade vem com esse render, que é um render normal, que a qualidade dele é inferior ao render up, beleza?
Nessa aba aqui, eu vou ativar e travar as duas abinhas para poder mostrá-las, como trabalhar com ela. O que acontece aqui é o seguinte, ó, nessa barra de ferramenta que a gente tem aqui embaixo, tem toda a modulação do ProMob, tem toda a decoração utilizável do ProMob, ok? E algumas decorações que são decorações de marca, que são travadas para questão de medida, cor, acabamento, enfim. Tá? Então, aqui em cima estão descritos os ambientes que a gente pode trabalhar. Se eu clicar em uma abinha dessa aqui de ambiente, automaticamente me libera a barra inferior, me mostrando o tipo de modulação que eu tenho. E eu clicando nesse tipo de modulação, automaticamente de novo ele me abre dessa modulação o que eu tenho de opções de trabalho, ok? Se eu achar que é muito chatinho ficar aqui dando cliques para poder chegar no final, porque ele não tem uma barra de correr, eu posso vir aqui e pesquisar na listagem e clicar automaticamente, ele já vai me abrir essa barrinha, ok? Para cada modulação que eu colocar na cena, por exemplo, se eu pegar um balcão desse aqui e colocá-lo na cena, ele me abre uma barra de configuração desse objeto, tá? Aí eu posso abrir porta, eu posso colocar acabamento diferenciado, eu posso fazer algumas modificações, ou seja, toda modificação do meu objeto é feita nessa barra lateral da direita. Tá? Se eu quero modificar o posicionamento dele na cena, se eu quero modificar as dimensões dele, algumas questões de cores e acabamentos, enfim, tudo aqui nessa região. Do lado esquerdo a gente tem a opção de inserção, tá? O que é? Se eu quero que toda a minha modulação entre com pé, eu seleciono. Se eu quero que toda a minha modulação entre com corrediça telescópica, que aqui está marcado como reis, eu tiro a seleção de comum, vou em corrediça telescópica. A partir de agora todos os modos de cozinha vão entrar com essa configuração. A mesma coisa vale para os outros ambientes, ok? Feito isso, eu tenho que clicar no ambiente e ir selecionando também. Eu acho que isso aqui na verdade é redundante, porque normalmente eu trabalho só com o ambiente e faço a inserção na cena, ok? Camada, nada mais é que essa mesma ferramentinha que está aqui. Eu posso, que aqui eu tenho pouco objeto na cena, mas eu poderia aqui no caso tirar as portas do meu objeto, tá? Notem que aqui tem uma luz. Se eu quiser vir aqui e não trabalhar com a camada de luz, ela vai sumir da minha cena, ok? Então é só para ativar e desativar algumas camadas. A gente tem a aba itens extras, são bibliotecas extras que eu posso estar inserindo na cena. Lista de módulos. Se eu tenho algum módulo que está oculto na minha cena, por exemplo, eu vou dar um ocultar nesse módulo, ele está oculto, vamos dizer que eu não acho esse módulo mais na minha cena, basta eu vir aqui e ver se ele está desativado, ok, ó, tem uma luzinha desativada aqui, bastaria eu clicar nessa informação e ativar a luzinha e ele volta à cena, tá? Aqui a gente tem a fila de render. Na verdade eu posso dar render e ir trabalhando e juntando uma fila de render e depois verificar como ficou, tá? Não preciso parar para poder, igual é num 3D Max, que eu tô dando render, eu tenho que esperar o render acabar para poder utilizar o software. Isso o ProMob é até bom, porque eu não preciso estar esperando. Lógico que está dando render, o software está usando memória da senha do computador, ele vai ficar mais lento, mas ele me deixa a opção de trabalhar sem parar. Em tela inicial, como eu já disse, a gente volta para a cena. Aqui algumas informações que vão sendo completadas aqui à medida que a gente vai trabalhando. Em materiais, eu tenho uma gama de materiais para poder colocar e fazer a decoração da minha cena, tá? Nada mais é do que decorativo. Isso aqui não funciona como venda, é mais para decoração, ok? Enfim, aqui em substituir, eu procuro trabalhar com esse substituir aqui em cima, não trabalho com esse substituir embaixo. É questão de costume, como eu disse, eles são localizados em várias posições.
Lista de inconformidades, pessoal, o Promob é louco para poder falar que tem conformidade. Aqui, por exemplo, para dar mais uma noção de como ele é louco, eu estou trabalhando com uma máquina de 32 GB de memória. Ele está falando que eu estou com memória insuficiente numa cena que eu tenho um módulo na cena. Então, para vocês verem que como que é a competência do Promob nessa lista de inconformidade. Normalmente a gente não sabe por que aconteceu o erro, por que ele fechou, ele simplesmente fala que a memória é insuficiente. É um programa meio doido para trabalhar. O que eu aconselho é vir aqui sempre salvar isso, salvar como, a cada 10, 15 minutos salvar como, porque eu já vi gente perdendo o projeto por conta dessas inconformidades doidas que ele dá aqui, ó. Ok? Aqui embaixo nada mais é do que uma lista de visualizações que a gente pode tirar ou inserir na cena. O colisão é muito bom quando eu tenho dois módulos na cena, ou dois objetos na cena. Com colisão desligado, esse objeto vai passar pelo outro. Com colisão ligado, ele vai parar no objeto, ok? Junções, honestamente, eu não me importo com isso aqui, eu deixo do jeito que ele vem. Eu não costumo trabalhar com isso aqui. Auto rebaixar é o seguinte, eu também deixo desativado pelo seguinte: eu gosto de ter controle na minha cena. Com ele ativado, a partir do momento que a minha parede entrou no meu raio de visualização, ela é rebaixada, tá? Aqui para vocês verem, não foi rebaixado. Se tiver ativado, eu vou movimentar minha cena, entrou no meu raio de visão, essa parede vai ser rebaixada. O que acontece é que às vezes torra a paciência e eu deixo ela desativada, tá? Eu prefiro clicar com o botão direito e eu mesmo rebaixar aquela parede à medida que eu achar necessário. Se eu quiser levantá-la, basta eu clicar no pezinho e ela vai levantar, ok? Então, pessoal, isso aqui são algumas ferramentas que o Promob nos oferece para trabalho. A gente vai ver cada uma delas à medida que a gente for construindo o nosso ambiente. Então é isso. Para a primeira aula deu praticamente meia hora de trabalho. Eu acho que deu para dar uma passada do que o Promob nos oferece para trabalho, tá? Vejam que a cada momento que eu vou mudando a minha cena, ela vai representando algumas ferramentinhas a mais para mim, ok? Essas ferramentas a gente vai ver a todo momento que está trabalhando com isso. Notem o seguinte, ó, aqui, por estar com a ferramenta de módulo de preenchimento e apresentação acionada, ela me mostra até sombra e o brilho do meu piso. Dependendo da posição que eu coloco a minha cena, ela vai dar um reflexo no meu piso, tá? Eu não costumo trabalhar com esse cara não. Eu faço o meu render e trabalho com linha e textura mesmo, que eu acho mais simples para trabalhar. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um abraço.